Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre quais perguntas a banca faz na apresentação do TCC. Na verdade, eu não vou falar exatamente quais são as perguntas, porque isso pode variar de banca para banca, mas eu vou falar de 5 pontos que a banca pode tomar e dentro destes pontos ela levantar as questões, né, os questionamentos durante a apresentação. Ok? Então, presta atenção nisso. Mas antes de nós começarmos, como está a sua cidade aí no dia que você assistir esse vídeo? Porque aqui está chovendo e está frio, porque olha, eu tô de casaco, eu tô com muito frio aqui, ok? Mas bora lá, vamos conhecer esses 5 pontos em que a banca vai se basear, vai se apoiar para fazer as perguntas, certo? A primeira delas, ela vai se basear no título. Ela vai perguntar para você ou para o seu grupo, e daí vocês têm que decidir quem vai falar, qual é a relação do título do seu trabalho com o tema do seu trabalho. Título e tema são duas coisas diferentes. Nessa altura do campeonato, você já sabe disso, ok? Então, ela vai querer saber qual a relação, porque você escolheu esse título para trabalhar o tema do seu trabalho, certo? Pode ser um tema subjetivo, um tema objetivo, mas ela vai querer saber essa relação. Uma coisa que eu aprendi recentemente é a frase: quando você sabe o porquê, fica fácil encontrar os como. Então, quando você estiver treinando em frente a seu espelho, você estará treinando a apresentação, faça essa pergunta, né? Qual é a relação do seu título com o tema do seu trabalho, ok? O segundo ponto que a banca pode se ater para fazer questionamentos são as referências, tá? Porque as referências são o calcanhar de Aquiles. Aquiles faz parte da mitologia, ok? E Aquiles era um guerreiro formidável. Assim como as referências, elas são a base, né? São perfeitas. Então, Aquiles era um guerreiro formidável, ele era indestrutível, ele destruía todo mundo, mas ele estava lá firme, forte e confiante. Entretanto, quando descobriram o seu ponto fraco, foi aí que tudo acabou. Aquiles, quando ele nasceu, sua mãe banhou, né, num lago, num riacho, não vou recordar exatamente a mitologia. E ela precisava segurá-lo por um lugar, e ela segurou-o pelo calcanhar e mergulhou. E só ficou essa parte do calcanhar lá de fora, e foi o único ponto frágil. Então ele recebeu uma flechada aí e foi-se. Então as referências são esse calcanhar de Aquiles na apresentação e a banca pode se ater a isso. E ela vai fazer esse olho clínico e ela pode, por exemplo, perguntar por que o autor X, 2010, por exemplo, que você colocou lá na referência teórica, não aparece na referência geral. Isso é uma coisa que ela pode pegar. Por isso, eu volto a falar aqui, porque eu já falei num vídeo só sobre isso, a importância de você ter um bom revisor. Um bom revisor, isso é importantíssimo, ok? Porque o revisor bom, ele vai fazer o quê? Ele vai observar isso, ele vai fazer esses apontamentos e você vai poder fazer esta correção antes de fazer a apresentação, antes de fazer essa entrega para a banca, certo? Porque a banca vai receber um pouco antes para que ela possa dar uma olhada no seu trabalho, ok? E outro ponto importante é o prazo. Se você entregou com prazo para o revisor, que eu falei também a respeito disso, ele fez um bom trabalho, ok? E a gente evita esse calcanhar de Aquiles, certo? O terceiro ponto que, como um jogo de xadrez, e vamos combinar, eu não sou uma enxadrista é meu irmão, campeão, tem vários troféus, mas bora lá. Eu não sou uma enxadrista, mas eu sei que existem muitas estratégias para se jogar xadrez, ok? Então,
o que acontece? O terceiro ponto que eles vão se ater é a metodologia, a estratégia que você utilizou no seu trabalho. Também tem um vídeo em que eu falo a respeito disso, da metodologia que você escolheu. Porque se você não assistiu ainda, corre lá no IGTV e dá uma olhada, ok? E caso você não tenha deixado claro isso no trabalho escrito, é um mote para que eles façam a pergunta. Caso surja a pergunta, aproveite para, na hora de responder qual a metodologia, você já falar também o tipo de pesquisa, quanto à abordagem, quanto aos objetivos, ok? E outros pontos que eu também abordo em vídeos falando sobre isso, tá? Quanto à abordagem, quanto à metodologia, quanto aos objetivos, isso tem vídeo também no IGTV. Corre lá para ver se você não viu a respeito, certo? O quarto ponto. E aí, não sei se vai rolar uma identificação, mas se você, assim como eu, tem assim, não tem muita afinidade com números, vamos combinar aqui que só entre nós dois, eu sou de humanas, né? Então, número não é muito, assim, a gente não é muito chegado. Então, se você não é muito chegado nos números, como eu não sou, assim, muito chegado, gente, entra o revisor de novo. Então, se você observou o prazo, mandou para um bom revisor, ele vai fazer esse apontamento caso haja esse problema, né? Essa incongruência com os números. De repente, você fez a descrição numa página lá, num gráfico, tem um número X, e daí no resultado, que é o outro ponto que ela vai pegar, que é o capítulo de resultados, tem um número diferente do que você apontou anteriormente, entendeu? Então, o revisor, de novo, é uma peça-chave importantíssima para que você não incorra a essa pergunta. Gente, então se você tem, vamos combinar, um revisor muito bom, você respeitou o prazo de no mínimo 45 dias que eu falo lá no outro vídeo, gente, as chances de alguém fazer uma pergunta, a banca fazer a pergunta para você sobre resultados é mínima, tá? Então, evitar essa incongruência de dados aí é importantíssimo, ok? Não dá para trabalhar. Ainda mais se o seu trabalho for quantitativo, né? Daí não tem como, não tem como. Agora, isso se você está fazendo o seu trabalho individual. Se o seu trabalho é em equipe, é em grupo, gente, sempre tem um no grupo que é o crânio em matemática, com número. Manda ele lá falar essa parte. Já deixa ele treinado, divide, né? Já é em grupo, divide, ó, você foca nisso. Todo mundo tem que conhecer todo o trabalho, é claro. Eu era que conhecia todo o trabalho, sempre fui a que conhecia o trabalho inteiro, porque a gente nunca sabe na apresentação se fulano vai morrer no dia, né? Se vai passar mal, não consegue estar lá no dia. Então, eu sempre fui a do grupo que conhecia todo o trabalho, a fala de todo mundo. Então, todos têm que saber a parte de todos. Mas, cada um pode se focar em estudar uma parte específica. Porque, caso haja necessidade, ele está preparado para fazer isso. Tá? Mas se você tem lá aquele gênio, aquele nerd de matemática, é ele que vai responder essa parte, ok? Se for em grupo. Agora, se for individual, é tu contigo mesmo e assim, bora lá, né? Bola pra frente, tá certo? E o quinto, né? A quinta parte que eles podem fazer, que a banca pode fazer pergunta, é sobre a conclusão do seu trabalho. Ai, mas o que ela vai perguntar na conclusão? Já é o final, né? Exatamente, conclusão, é o final. O que ela vai querer saber? Se os objetivos que você apresentou no início do seu trabalho e ao longo do seu trabalho, se aqui na conclusão, se eles foram respondidos, se eles foram alcançados, ok? Se parte foi alcançada, parte não foi alcançada, se essa parte que foi alcançada, que bom, como foi alcançada e por que essa outra parte não foi alcançada? Então, objetivos pode ser uma das coisas que eles podem perguntar. Uma outra coisa que pode ser feita aí como pergunta, se vocês têm indicações de novas pesquisas, se vocês sabem que novas pesquisas dentro desse tema que vocês trouxeram, isso é interessante.
tá? A visão dos autores sobre esse tema também trabalhado. Então, existem N perguntas que podem surgir durante a apresentação ou durante a leitura que a banca fez o seu trabalho. Eles vão ter feito todas essas anotações, hein? Ok? E é isso. Se você gostou, deixa um joinha, me segue para saber mais dicas sobre o TCC. Ok? E é isso. Tchau!